E aí, pessoal, todos bem? Hoje, em mais um encontro nosso, vamos continuar aqui nossa disciplina de Direito Civil. Nos últimos encontros, nós tivemos alguns conceitos básicos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde passamos por alguns princípios que são primordiais para o entendimento do direito, para o entendimento, sobretudo, nesse nosso momento inicial, da parte geral do direito civil, que é a matéria principal, que é a disciplina principal que estamos tratando nesse primeiro período. Hoje, no nosso encontro, nós vamos dividir aqui esse encontro em alguns blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai tratar especificamente sobre personalidade. Segundo bloco, capacidade. E aí a gente vai terminando de trabalhar esse conceito que foi previsto aqui, personalidade e capacidade. São informações básicas, são preceitos básicos previstos na parte geral do direito civil que nos ajuda na compreensão de todo o corpo do nosso código, beleza? Então vamos lá. Personalidade. Bom, para a nossa aula de hoje, a gente vai precisar que vocês fiquem com o Código Civil à mão, porque a gente vai precisar já fazer algumas consultas de alguns artigos e a gente vai conseguir ter uma compreensão melhor desse tema específico que é personalidade. Há algum tempo eu estive lendo alguns artigos na internet muito interessantes que tratam sobre personalidade. Eu cheguei a ver algum artigo na internet falando o seguinte: olha, existem pessoas que têm personalidade muito complicada, personalidades violentas, existem pessoas que não têm personalidade. E aí eu achei um artigo muito interessante porque ligando a questão da personalidade ao jeito de agir da pessoa, à carga emocional que a pessoa traz consigo, a ideia de que personalidade tem muito a ver com o temperamento de cada pessoa. E eu achei muito rico esse entendimento desses artigos que eu li na internet. Teve um artigo muito legal que eu li, eu até destaquei uns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala dos tipos de personalidades tóxicas. É um artigo que fala o seguinte: existem 8 tipos de personalidades tóxicas. A personalidade agressiva, personalidade manipuladora, invejosa, personalidade mentirosa, negativa ou pessimista, julgadora, sem caráter, ciumento. 8 personalidades que de fato estragariam qualquer relação, que de fato seja relação de amizade ou amorosa. Vi de outro lado também alguns outros artigos falando de pessoas que não têm personalidade. E ligando a ideia de não ter personalidade, a ideia de pessoas apáticas, que não têm uma opinião formada, não têm uma opinião própria e dependem sempre da opinião de terceiros. Eu penso que esse talvez seja o conceito que você tem diante de personalidade, né? Personalidade seria esse temperamento da pessoa. Esse é um conceito válido, mas que não tem muito valor aqui para o nosso direito civil, já que para o direito civil o conceito de personalidade não tem ligação com o temperamento da pessoa, e sim com uma situação jurídica da pessoa. E aí eu queria compartilhar com vocês e gostaria que vocês abrissem o Código Civil no artigo 2º, porque o artigo 2º traz para a gente já uma ideia do que seria essa personalidade. Vamos lá, olha o que diz o artigo 2º. Artigo 2º do Código Civil. A personalidade da pessoa civil, a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Como assim? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida? Então, agora eu já cheguei à conclusão que personalidade no direito civil não tem a ver com o temperamento da pessoa, e realmente não tem. Tanto é assim que para o direito civil não há possibilidade de você ver uma pessoa e falar que ela não tem personalidade, porque o nosso Código Civil diz a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, se a pessoa nasceu, ela necessariamente possui personalidade. Tudo bem, já que personalidade no direito civil não tem nada a ver com temperamento, é um conceito que a gente não encaixa aqui, o que seria essa personalidade para o direito civil? Para o direito civil, personalidade é a aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É a aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. De novo, agora eu pergunto, como assim ser titular de direitos e deveres na ordem civil? Significa que só pode titularizar relações, só pode fazer parte de relações jurídicas, seja em qual polo for, aquela pessoa que possui personalidade.
E quem possui personalidade? Aquela pessoa que nasce com vida. Então, eu, Edmar, tenho lá alguns anos de idade, não vou revelar aqui, lógico, isso é um segredo muito particular, mas no alto dos meus 35 anos, eu posso titularizar relações jurídicas? Posso. Por quê? Porque eu tenho 35 anos? Não, não é por isso. Eu posso titularizar relações jurídicas porque eu possuo personalidade. É isso que o Código Civil traz para a gente. Vamos ampliar um pouquinho isso? Uma criança com 5 anos de idade possui personalidade jurídica? Sim. Por que ela possui? Porque ela nasceu com vida. Se ela é uma criança viva com 5 anos de idade, significa que ela tem personalidade. Ela pode titularizar relações jurídicas? Pode. Ela pode receber uma doação? Pode, não tem nenhum problema. Edmar, mas uma criança, sim, logicamente, aí é um conceito que a gente vai ver no segundo bloco, ela não tem capacidade para pessoalmente exercer o ato, mas ela pode participar dessa relação jurídica porque ela possui personalidade. Só não pode participar de relação jurídica aquele que não tem personalidade. E quem é que não tem personalidade jurídica? Aquele que não nasceu com vida, aquele que não nasceu, aquele que não existe. Esse não tem personalidade jurídica. Então vamos aprofundar um pouquinho mais? Um bebê, uma criança, nasceu há 5 segundos. Ele já tem personalidade? Sim. Porque vamos de novo ao artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Nasceu com vida, automaticamente adquire-se a chamada personalidade. Automaticamente a pessoa passa a ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Eu trouxe até um conceito de Gonçalves, 2017, que diz o seguinte: a personalidade pode ser definida como aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. É pressuposto, ou seja, requisito básico para a inserção e atuação da pessoa na ordem jurídica. Então a pessoa inicia sua vida jurídica, inicia sua vida no tocante às relações civis no momento em que ela nasce, porque é naquele momento que ele adquire personalidade. Então, esse primeiro conceito de personalidade, creio que você já tenha conseguido entender bem e fixar. Personalidade é a aptidão para ser titular de direitos e deveres. Nasceu com vida, a partir daquele momento, adquiriu personalidade e isso ela não perde jamais, apenas após a morte. Nosso Código Civil é bem completo. Nosso Código Civil ele trata das relações entre particulares desde antes do nascimento, e eu vou falar sobre isso aqui, até após a morte em alguns aspectos, né? Direcionados, por exemplo, aos direitos sucessórios, direitos da personalidade, quando a gente vai tratar do dano reflexo ou ricochete. Então, o Código Civil ele nos acompanha durante toda a nossa vida. É no nascimento, nas relações jurídicas, nas relações amorosas, nas relações depois, após a morte, nas relações sucessórias. Então, ele é bem completo. Então, ele começa mesmo, ele deixa bem claro que nasceu com vida, você já tem aqui uma base jurídica que vai te acompanhar durante toda a sua existência. Esse é um primeiro conceito importante que a gente tinha que trabalhar no dia de hoje: personalidade. Segundo conceito que nós temos que trabalhar ainda dentro do artigo 2º. Vou repetir o artigo 2º para vocês. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Segundo conceito importante, nascituro. Quem é o nascituro? Nascituro é aquela pessoa que já foi concebida, já está ali no ventre materno, mas ainda não nasceu. Ainda está em sua vida intrauterina, já foi gerado, concebido, já está a mãe já está em processo de gestação, mas ele ainda não veio ao mundo, ainda não nasceu. O nosso Código Civil no artigo 2º fala que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Mas quais direitos seriam esses? Porque a primeira parte do artigo 2º diz: só tem personalidade quem nasce com vida. Mas na segunda parte fala: mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Tá, quais direitos são esses? Se o nascituro, de acordo com a primeira parte do artigo 2º, não teria personalidade. Se não teria personalidade, não tem proteção. Como é que a gente consegue tratar isso aí, conseguir organizar isso dentro de um conceito mais sistematizado, mais didático? Nossos juristas, a doutrina de maneira geral, trabalha com 3 teorias para explicar
a situação do nascituro, a situação dessa pessoa que está gerada, que foi gerada, que está no ventre materno, mas que ainda não nasceu. Nós temos 3 teorias. A primeira delas é chamada de teoria natalista. A teoria natalista vai dizer para a gente o seguinte: a teoria natalista vai dizer a personalidade jurídica começa do nascimento com vida. O que significa isso? Não haveria direito algum a ser concedido, a ser otorgado ao nascituro, porque se ele não nasceu com vida, não adquiriu personalidade, portanto não tem a proteção jurídica devida ainda. É lógico que os defensores da teoria natalista entendem que esse nascituro tem direito à vida, né? Tem direito à proteção ali, daquela vida intrauterina, mas do ponto de vista de relações jurídicas, do âmbito civil mesmo, de ser titular de direitos e obrigações, ele não teria essa possibilidade. Os adeptos, essa teoria é chamada de teoria natalista. E aí eu vou um pouquinho mais a fundo, vou lá na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, no artigo 53, parágrafo 2º, para dizer o que é nascer com vida. Essa lei diz o seguinte: nasce com vida aquela pessoa que respira. Se a pessoa respirou uma vez, ela nasceu com vida. Ela é titular de direitos e obrigações da ordem civil. Então olha que interessante. E aí, para dar bastante força para a teoria natalista, apoiado no artigo 2º do Código Civil e no artigo 53, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos. Olha como é que fica firme. Um bebê nasceu, respirou uma vez e faleceu. Ele adquiriu personalidade jurídica? A resposta é sim, adquiriu personalidade jurídica. Porque ao nascer e respirar uma vez, aquele respirar já traz para ele essa noção de personalidade, porque é aquilo ali que fez configurar a vida extrauterina, a vida fora do ventre materno e, portanto, o reconhecimento da sua personalidade. A nossa legislação, portanto, comporta essa situação, traz para si essa situação para dizer que aquela pessoa sim nasceu com vida e está apta a ser titular de direitos e obrigações da ordem civil. Beleza? Então essa é a primeira teoria, eu falei que são 3. Primeira teoria que explica a situação do nascituro é a teoria natalista. Entende que nascituro não é titular de direitos e obrigações. Segunda teoria é a chamada teoria concepcionista. A teoria concepcionista entende que a personalidade jurídica começa desde a concepção e não após o nascimento com vida. Como assim, Edmar? Ora, o Código Civil, no artigo 2º, diz personalidade jurídica começa do nascimento com vida. Aí vem a teoria concepcionista e diz, não é a partir do nascimento com vida. Começa desde a concepção, ou seja, no momento em que houve a relação entre pessoas e foi ou in vitro, que seja, mas a partir do momento que o bebê foi gerado no ventre materno e que a gestação se inicia, ali já existe personalidade jurídica, segundo a teoria concepcionista. Vai dizer o seguinte: a teoria concepcionista, a personalidade jurídica começa da concepção, ou seja, no momento em que é gerado o bebê, ali já existe personalidade jurídica. Aí você vai falar, Edmar, de onde é que esse povo tirou isso? De onde é que esses juristas tiraram essa ideia? Não está muito distante não, tá? O artigo 542 do Código Civil, abram aí por favor, artigo 542, vou esperar 3 segundos para vocês abrirem e acharem. 542 do Código Civil, 542. 1, 2, 3. Mais 2 segundos, 4, 5. Acharam? Artigo 542, o que diz aí? A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Observem, o próprio Código Civil fala que é possível fazer doação ao nascituro. Ora, se é possível doar ao nascituro, o nascituro não é titular de direitos e obrigações da ordem civil? Como assim? Então, na verdade, a teoria concepcionista utiliza como base o próprio Código Civil para dizer que existe fundamento nessa teoria e que essa teoria deve ser aceita e deve ser aplicada. É necessário reconhecer a personalidade jurídica desde a concepção e não apenas após o nascimento com vida. E aí, penso que é muito interessante uma colocação da nossa querida Maria Helena Diniz, grande jurista clássica do nosso Código Civil, estudada por todos.
ela faz uma diferenciação quando trata da personalidade jurídica, quando trata da teoria concepcionista. Ela fala, na verdade, que existem dois tipos de personalidade: a personalidade jurídica formal e a personalidade jurídica material. A personalidade jurídica formal seria aquela relacionada com os direitos da personalidade. Esses direitos relacionados aos direitos da personalidade, segundo Maria Helena Diniz, o nascituro teria. Agora, os direitos patrimoniais, aqueles direitos relacionados à personalidade jurídica material, o nascituro não possui. Só possui aquele que nasce com vida. Então, por exemplo, seria a ideia de que o nascituro, por exemplo, teria, dentro da personalidade jurídica formal, teria direito a nome, teria direito a proteção da vida, proteção do corpo, etc. Direitos básicos, imanentes do ser humano. Já a proteção patrimonial ele não teria, porque para ter essa proteção patrimonial ele deveria nascer com vida, já que essa é a ideia disposta no artigo 2º, personalidade jurídica começa do nascimento com vida. Mas é uma teoria que nós temos e é que ela deve ser estudada, porque é uma teoria muito importante, até para a evolução e para a discussão, interpretação de maneira geral, integração do nosso direito civil. Eu falei que seriam 3 teorias, então já foi a teoria natalista, teoria concepcionista. Vamos para a terceira teoria, que é a chamada teoria da personalidade condicional. A teoria da personalidade condicional é bem interessante porque ela faz uma espécie de miscelânea entre a concepcionista e a natalista. Pela teoria da personalidade condicional, há o seguinte entendimento: a personalidade do nascituro é reconhecida. Bom, se a personalidade do nascituro é reconhecida, significa que nós estamos diante da teoria concepcionista, né, que reconhece a personalidade do nascituro. Mas vamos à segunda parte. Mas se encontra subordinada ao seu nascimento com vida, ou seja, teoria natalista. Então a teoria concepcionista da personalidade condicional junta as duas. Fala o seguinte, olha, deve ser reconhecida a personalidade do nascituro. Só que essa personalidade fica com sua eficácia suspensa, que só passa a valer se nasce com vida, ok? Então, une um pouquinho das duas. A personalidade condicional reconhece a personalidade, mas essa personalidade só tem valor, só tem plena eficácia se o nascituro nasce. Ou seja, sai da vida intrauterina e passa para a vida extrauterina. Nasce com vida, respira fora do útero materno. Essa é a ideia. Então, tratamos aqui de 3 teorias. Teoria natalista, para explicar a situação do nascituro. Teoria natalista, teoria concepcionista e teoria da personalidade condicional. Essas 3 teorias serão muito importantes para a gente entender a situação do nascituro. Então hoje, até o momento, nós trabalhamos 2 conceitos básicos: personalidade, nascituro. Um outro conceito que eu queria trazer para vocês, indo dentro dessa ideia de personalidade, é o chamado natimorto, que talvez muitos de vocês já ouviram falar. O natimorto é aquele que nasce morto. O nome fica bem próximo, né, do significado. Aquela pessoa que nasce morta, que nasceu morto, significa que ele não respirou extraútero, ele não respirou fora do ventre materno. Então ele não chegou a adquirir vida. Ele não chegou a nascer com vida. Se não nasceu com vida, ele não adquiriu personalidade jurídica. Tudo bem? Então observem, o natimorto é diferente do nascituro. O nascituro tem vida intrauterina, pode nascer com vida ou não. O natimorto nasceu morto e pelo artigo 2º do Código Civil tem que nascer com vida para adquirir personalidade jurídica. Terceiro conceito importante. Primeiro, personalidade. Segundo, nascituro. Terceiro, natimorto. Quarto conceito que é interessante, que provavelmente quando vocês estiverem lendo a doutrina vocês vão encontrar, é o conceito de concepturo. Nossa, eu nunca tinha escutado essa palavra. Então, nós temos esse conceito de concepturo. Quem é o concepturo? O concepturo é aquele que ainda não nasceu com vida, que ainda não foi nem concebido, não foi nem gerado, ele não tem nem vida intrauterina ainda. É aquela pessoa que vai nascer futuramente. Seria essa a ideia do concepturo. Edmar, para que estamos tratando de concepturo aqui nesse momento? Nós estamos falando de personalidade, mas é um conceito importante para deixar claro que o nosso ordenamento ele é bem completo. E aí eu queria que vocês abrissem o Código Civil de vocês, vou abrir o meu aqui agora também, lá no artigo
546 do Código Civil. E agora eu vou dar 6 segundos para vocês encontrarem o artigo 546 do Código Civil. 546. 2, 3, 4, 5, 6. Acharam? Artigo 546 do Código Civil. Leram o artigo 546? Olha que interessante. A doação feita em contemplação de casamento futuro, com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiros a um deles, a ambos, e aí vem o concepturo, ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Observem, meus caros, no nosso Código Civil existe a possibilidade de doação a pessoas que ainda não existem. Por exemplo, o avô chega e fala o seguinte, o avô não, né? O pai, né? Tá aqui, imagina só meu pai fala para mim assim, Edmar, e meu pai também se chama Edmar, só para deixar claro, fala assim, Edmar fala para Edmar, Edmar pai fala para Edmar filho, Edmar, o próximo filho que você tiver, meu próximo neto, eu vou doar para ele uma fazenda com 1000 alqueires de terra. Bom, é meio inviável porque meu pai não é fazendeiro, não tem fazenda, tudo bem. Mas existir essa possibilidade na prática? Sim, totalmente possível. É possível fazer essa liberalidade a quem ainda não nasceu. Essa pessoa que ainda não nasceu, que ainda não foi gerada, é chamado de conceptoro. E pelo que vocês observaram aí, o conceptoro também tem previsão no nosso Código Civil. Aquele que não foi gerado, aquele que não nasceu com vida, aquele que ainda existe um plano para o seu nascimento, se é que existe esse plano mesmo, ok? Esse é o chamado conceptoro. Então trabalhamos aqui hoje, fechamos aqui essa ideia de personalidade com 4 conceitos básicos: personalidade, nascituro, natimorto, concepturo, e dentro dessa ideia do nascituro principalmente, trabalhamos as 3 teorias da personalidade relacionada ao nascituro: teoria natalista, teoria concepcionista e teoria da personalidade condicional. Tudo bem, galera? Valeu, obrigado. Tem alguns exercícios para a gente resolver, para a gente fixar um pouquinho, e eu estou mandando também um materialzinho bem bacana para vocês lerem e que também está disponível lá no meu blog. Beleza? Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.